Porto Velho of the Madeira River, e surge Guajará-Mirim como Villa Church, as duas cidades com plena conotação norte-americana. O primeiro nome de Guajará-Mirim foi esse, Villa Church, em homenagem ao coronel George Church. E o primeiro nome de Porto Velho foi Porto Velho of the Madeira River. Começa então a Voz do Povo, às 12 horas e 3 minutos, pós-eleição, né? E já no começo de uma outra eleição, começou outro processo eleitoral, em que o prefeito, no caso falando de Porto Velho, o prefeito Wildon Chaves e a vereadora Cristiane Lopes estão no segundo turno, e essa eleição promete ser muito acirrada, porque é muito curto o espaço de tempo de um ponto, do primeiro para o segundo turno. Não dá muito tempo fazer elucubrações, fazer muitos acordos. E para tratar disso aqui, foi convidado pelo programa, e por mim especialmente, o jornalista e comentarista Carlos Araújo, do site Expressão Rondônia, que vai tratar aqui desse debate. Vamos tentar dar um norte, uma luz a esse debate. Então nós vamos para a entrevista. A Voz do Povo, entrevista. Boa tarde, Carlos Araújo. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, professor Matias. Boa tarde aos ouvintes da Caiari. Mais uma vez é bom registrar, é sempre uma honra estar de volta aqui nesses microfones. Um abraço aqui à produção, né, ao Francisco, ao nosso companheiro da mesa aqui. Estamos aqui, professor, pronto para dar pitaco, né? A gente é jornalista e trabalha sobretudo na cobertura política, enfim. O jornalista hoje ele é um editor de multi-assuntos, né? A gente edita, faz política, faz polícia, faz esporte, faz cidade, enfim. Mais do que nunca, as ferramentas digitais que são disponibilizadas para a comunicação nos proporciona essa multifacetar a nossa atividade cotidiana. E entre elas, é claro, a gente está mais ligado à política porque somos animais essencialmente políticos, né? E aí a gente está aqui para dar o pitaco dentro daquilo que a gente está informado. Você pode participar da entrevista com o Carlos Araújo ligando para 992145306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Carlos Araújo, eu quero abrir essa nossa conversa, que não é uma entrevista, é uma troca de um bate-papo, né? Aqui, sobre a questão, primeiro, a nacional, né? Nós vimos que nesse primeiro turno houve uma subida de partidos de direita e centro-direita e uma descida de partido de esquerda, salvo em alguns bolsões que nós temos no sul do país, no Nordeste, mas no geral houve essa descida. Aqui em Porto Velho, em Rondônia, também houve, e o maior símbolo dessa esquerda, que é o PT, foi retirado de 138 prefeituras nesse primeiro turno. Como é que você analisa essa mudança entre esquerda e direita, saída das urnas desse 15 de novembro? Bom, inicialmente eu acho salutar que o povo brasileiro mude, porque se ele está mudando, é sinal de que a opção anterior não correspondeu à expectativa, né? A expectativa administrativa, a administrativa na condução política do município. Nesse caso aqui nós estamos falando de eleições municipais. Agora, é preciso reconhecer também, professor, que a esquerda, de certa forma, ganhou relevância, porque no maior colégio eleitoral do país, né, nós temos um partido de extrema esquerda, por sinal, disputando o segundo turno da eleição, com outro partido que é de centro, mas que também não está muito longe. O que a gente viu nos últimos anos foi uma aproximação maior entre PT e PSDB, os dois partidos que comandaram o Brasil em nível nacional e também algumas das capitais nos últimos 15, 20 anos, vamos dizer assim, porque o Fernando Henrique foi eleito a primeira vez em 98. Na verdade, 20 anos, né? E ultimamente a gente viu uma aproximação grande do PT com o PSDB, coisa que não havia enquanto um dos dois estava no governo. Sempre fingiram, passaram para a população a ideia de que
eram antagônicos, e não são não, são irmãos siameses, na verdade. E a gente vê aí, por exemplo, numa capital, um colégio eleitoral importante como São Paulo, é a ascensão do PSOL, né, ajudado naturalmente pelo PT, que não lançou a estrela deles em São Paulo, seria o Fernando Haddad. Aí muito provavelmente o Lula fez a opção de lançar o Gilmar Tato e deixou o campo aberto para o Boulos. E temos Porto Alegre, que é um outro colégio importante também, com a candidata Manuela Dávila, já bastante conhecida, também chegando ao segundo turno, e durante uma boa parte da apuração ela chegou a liderar, inclusive, a preferência do eleitorado gaúcho, porto-alegrense, digamos assim. Eu acho complicado porque os exemplos que a gente tem visto aí da esquerda que ascende ao poder não é assim essa maravilha toda não. Portanto, se o povo brasileiro está buscando o melhor para o seu cotidiano, para o seu município, a sua cidade, através das urnas, né, é preciso entender. Eu particularmente, professor, acho que nem a esquerda, né, eu acho que não vale a pena optar pelo extremismo, nem a esquerda e nem a direita. Os dois, para mim, qualquer um dos dois lados, se você for extremo, você cega, né? Você fica cego e deixa de flertar com a realidade, com o universo ao nosso redor. Né? Você vê esquerdista aí, parece que estão malucos, pensando em coisas que não existem, e onde existe eles deixam de reconhecer. É verdade. Então, para mim, no meu ponto de vista, o que leva ao crescimento, ao desenvolvimento, é o caminho do centro, é o caminho do meio, né? Onde você possa ouvir as boas virtudes da esquerda e as boas virtudes da direita, e com isso eliminando o extremismo. Nenhuma posição extrema leva ninguém a lugar nenhum, professor. Talvez as urnas municipais tenham mostrado essa sua opinião aí, em busca de centro e não dos extremos, né? Salvo o caso de São Paulo, se o Boulos ganhar, ou o caso lá de Porto Alegre, se a Manuela ganhar. Porque o caso de Recife, que o PT está no segundo turno. Lá são dois partidos de esquerda, aliás, uma mesma família, são dois primos. São primos, né? São dois primos, a mesma origem. Né? E temos também Fortaleza, tem um candidato lá do PDT, apoiado pela família Gomes, lá o Ciro Gomes, o Cid, o senador, e temos lá o capitão Wagner, né, que seria, em tese, o candidato da direita. Uhum. Acho que as cidades que optaram por candidato de centro vão ter um resultado melhor do que isso. Até porque, professor, eleição municipal é aquela eleição em que você está buscando um gerente para a sua cidade. Não está buscando nada ideológico. Eu acho que o voto na eleição municipal, ele descola um pouco da questão ideológica. Eu acho que ele é um voto mais pragmático, um voto, e pelo menos eu entendo que deveria ser assim, você votar em alguém que possa efetivamente resolver os problemas que te apurrinha no dia a dia, né? Ali no fundo do quintal, na frente da casa, né? Exatamente, o trânsito, né? A escola do filho, transporte, a escola do filho, enfim, onde o sistema de água é municipalizado, a água que chega na tua casa, enfim, são essas coisas, né? E o que a gente viu aqui, em Porto Velho, sobretudo, na eleição, foi candidatos a prefeitos vomitando em cima do povo, coisas que não tinha nada a ver, que não era da sua competência, fugindo, né, do seu raio de ação. Esquecendo principalmente os projetos municipais, né? E aí, no caso, para Porto Velho, tem a vantagem de ter o segundo turno. Agora é olho no olho, né, face to face, os dois candidatos ali e o eleitor. Então o eleitor tem a oportunidade agora de escolher, no nosso caso aqui, a candidatura da Cristiane representaria a direita, né, uma candidatura cujo espectro político estaria mais à direita, que é o PP, mas é um direita que andou de mãos dadas com o lulopetismo, né, durante todos esses anos, né? O PP foi um dos partidos aí que aliado e que mais se sujou aí em termos de corrupção. E temos do outro lado o prefeito Wildon Chaves, né, já com o trabalho aí, no meu ponto de vista, teve os primeiros 3 anos da gestão muitíssimo apagado, e no último ano ele resolveu acender a luz de trabalho, né, e fazia aí uma série de coisas que a população esperava que ele
trouxesse já no primeiro ano de sua administração, no entanto não trouxe. Chegou a hora de avaliar se a população que nesse primeiro turno demonstrou que está satisfeita com o Wildo, porque deu a ele aí uma votação expressiva, né, bem acima dos demais concorrentes. A população agora tem a oportunidade de votar plebiscitariamente, né? A eleição no segundo turno, neste caso nosso aqui, ela passa a ser um plebiscito. Tá feliz com o Wildo? Continua. Não tá ou feliz? ela, né? Exatamente, muda. Ou ele ou ela. Né? Então, acho que é por aí agora. Temos esses contornos. Nós estamos na Voz do Povo, desta terça-feira, às 12 horas e 13 minutos, conversando com o convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo, redator-chefe do jornal Expressão Rondônia, aqui tratando, nesse início de conversa, das eleições de um modo geral. Nós vamos dar um passeio com o Carlos Araújo, lá pelo interior do estado. Vamos buscar Vilhena, vamos buscar Colorado do Oeste, Ji-Paraná, as prisões dos prefeitos, que influenciou isso no contexto municipal, até no geral. São 12h13, eu já abro com essa pergunta. 12h14, vamos ao intervalo, mas eu vou abrir, Carlinhos, com esse mistério aí. Tivemos logo no começo, já no final da campanha, a prisão de 3 prefeitos, né, envolvendo um deputado e um ex-deputado. Prefeito importantíssimo. 4, professor. 4 prefeitos. 4 prefeitos. 2 então, prefeitas e 2 prefeitos. Então, em cidades importantes, né? Cidades importantes. Isso influenciou em cada uma dessas cidades numa mudança, numa reviravolta, ou o pessoal lá votou na sequência, sem se importar muito com a situação? Mas você responde isso, Carlos Araújo, no segundo bloco. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo. Sou Francisco Matias, que substituo ao
Arimar Souza de Sá, né? Eu sou o seu step de luxo. Então estamos aqui de novo, continuando. Casais, nós viramos aqui esse bloco para falar sobre as prisões dos prefeitos, você me corrigiu, são 4, se isso influenciou na eleição nesses municípios aonde ocorreram as prisões. Professor, um evento daquele, uma prisão, nas circunstâncias em que ocorreram as prisões do prefeito de Ji-Paraná, Macito Pinto, de Cacoal, a dona Glaucione Rodrigues, de Rolim de Moura, o Luizão do Treto, e lá de São Francisco, a prefeita Gislane Clemente, a Lebrinha, com a exposição daqueles sórdidos detalhes de recebimento de dinheiro, botando propina no saco de lixo, é claro que aquilo impacta no eleitorado, impacta na eleição, não tenha dúvida disso. No entanto, por exemplo, lá em São Francisco, a prefeita é do PMDB, ganhou o candidato do PMDB. Olhando assim por cima, é possível dizer que não houve interferência, né? Eu, no entanto, acho que uma prisão naquela circunstância é impactante e impacta sim o eleitorado. Talvez o caso de São Francisco do Guaporé, a população não tivesse uma outra opção melhor naquele momento, senão eleger o Tinoco. Lá no caso de Cacoal, por exemplo, deu a lógica, né? Porque o deputado Adailto Fúria já tinha sido vereador lá, já tinha concorrido, inclusive, com a Glaucione na eleição passada, já era um nome conhecido da população, um jovem trabalhador, né, com muita atividade política, e ganhou a eleição com uma votação bem expressiva, segundo eu fiquei sabendo, uma das maiores da história lá do município. Aí a gente tem nos outros dois, por exemplo, aí o PMDB perdeu porque a Glaucione era do PMDB. Lá em Rolim de Moura, o PMDB ascendeu a prefeitura com a eleição do Aldo Júlio, acho que ele é empresário lá no município. E para mim daí foi uma surpresa, professor, em Ji-Paraná o quadro, porque eu imaginava que em Ji-Paraná o deputado Johnny Paixão fosse encarnar essa opção, fosse ser a opção por esse voto mais à direita, né? Esse voto do que eles chamam aí da nova política, que eu acho isso uma bobagem, porque eu vejo aí gente que se diz integrante da nova política fazendo tantas bobagens quanto os da velha política. Então, é verdade. O que preciso ter são novas atitudes e uma nova mentalidade. Só dizer que é da nova política como rótulo não vai resolver as coisas se você não mudar de atitude e mudar de comportamento, né? Então, ali em Ji-Paraná, para mim, foi uma surpresa o candidato do PMDB, o Isaú, ganhar a eleição. Agora, o quadro também ficou bastante complicado com a prisão do Macito e a condução daquela coligação enorme lá que reuniu o presidente da Assembleia com o PSDB, o senador Marcos Rogério, enfim, que aliás o senador Marcos Rogério é um senador que tem um discurso de ética em nível nacional, da nova política e tal, mas aqui no quintal dele, aqui embaixo, ele se alinha com gente que não está muito alinhado com a ética, não. Com o que ele professa, não, né? Exatamente. Tanto que lá em Ji-Paraná, por exemplo, ele era um dos apoiadores do Macito e o Macito foi pego aí nesse contrapé aí com a boca na botija. E, por sinal, está preso. E penso até que nenhum desses prefeitos aí, professor, que eles não voltarão mais a assumir os cargos, porque foram afastados por 180 dias, né, pelo Tribunal de Justiça. Quando eles vencerem esse prazo aí, o mandato já vai estar na mão de outro, do eleito, né? Mas eu acho que eles não saem da cadeia antes de fevereiro, nenhum deles. Eles têm tentado aí, aliás, o Daniel Nery parece que ganhou aí uma medida, um habeas corpus do STJ, autorizando ele a cumprir a pena, a prisão em casa, porque ele é um caso de saúde, um problema de saúde, ele luta aí contra um câncer, enfim. Mas parece que as notícias do ponto de vista jurídico não são muito favoráveis para os demais, né, para os 4 prefeitos. Muito Agora, para mim realmente Ji-Paraná foi a surpresa. Nos demais municípios, professor, por exemplo, Ouro Preto, que é ali vizinho de Ji-Paraná, né, teve
o Alex Testoni retornando. Engraçado que o prefeito com que ele disputou foi um prefeito que ele elegeu. Ao sair lá, ele que indicou o Wagner Panissoli lá, elegeu o cara e agora voltou e encarou o prefeito que disputava a reeleição, ganhou novamente, né? Em Jaru, a gente teve a já esperada consagração do trabalho do prefeito João Gonçalves, que para mim é uma liderança com muito campo pela frente, vai despontar aí em breve, talvez, não sei se em 2022, porque o Joãozinho Gonçalves é um jovem ainda, um garoto novo, não tem nem 30 anos, eu imagino, e ele deverá chegar aí a disputar o governo do estado, talvez não em 2022, porque se o Wildo se reeleger aqui em Porto Velho, ele também se torna um nome forte para 2022 dentro das hostes do PSDB. Ele também, o prefeito Wildo. O prefeito Wildo, né? Mas o nome mais forte do PSDB que tem hoje, assim, para disputar a eleição em 2022, seria o João Gonçalves e o Wildo aqui em Porto Velho. O Wildo conseguindo a reeleição, né? E aí, professor, lá em 2022, o PSDB vai ter que se ver com o senador Marcos Rogério, que vem aí pavimentando, desde que se elegeu senador em 2018, deixou bem claro que o objetivo dele é disputar o governo de Rondônia em 2022. Como os dois são aliados, né, tem dado demonstração aí dessa ligação quase siamesa aí, o Expedito Júnior, o Wildo, enfim, e o Marco Rogério. Vamos ver como é que vai ficar. Mas a eleição desse ano, ela já aponta aí para quem serão os candidatos para 2022. Exatamente, para 2022. Por falar em 2022, vou falar no governador Marcos Rocha, que deveria atuar como grande eleitor nessa eleição, escolheu, no caso, o Breno Mendes para apoiar. A gente viu que o Marcos Rocha não foi um grande eleitor. Você acha que ele pode se dizer vitorioso ou derrotado nessa eleição, o governador Marcos Rocha? Em Porto Velho, eu não sei quem ele apoiou nos demais municípios, se ele apoiou, mas em Porto Velho, o maior derrotado da eleição foi o governador Marcos Rocha, porque ele foi para a rua, né? Inclusive há denúncia aí de que ele usou a estrutura do governo para apoiar o candidato escolhido por ele, né? Da simpatia dele. Lá no DR houve denúncia de pressão em cima do servidor, os cargos comissionados foram muito pressionados para apoiar o candidato Breno e o que a gente viu saindo das urnas foi um resultado pífio para o candidato apoiado por ele. Portanto, eu acho que o governador Marcos Rocha sai perdendo da eleição em Porto Velho. Mas com isso também ele precisa ter um pouco de cacife, porque ele deve concorrer à reeleição em 2022. Com essa derrota em Porto Velho, você acha que ele se cacifou para a reeleição? Não, uma derrota não cacifa ninguém para nada, né, professor? Eu entendo assim. Por exemplo, nós temos alguns candidatos que saíram da campanha bem menor do que entraram. Esse candidato ele vai ter dificuldade. Eu vou citar um caso deles aqui, o Garçom, o Pimentel. Né, o Pimentel, eu esperava um desempenho melhor dele eu também esperava. No resultado final da votação, tanto dele como do Lindomar Garçom. E são candidatos que se apequenaram, né, durante o processo e termina a eleição bem menor do que entraram no processo. Então, eu te pergunto, isso cacifa eles para uma eleição em 2022? Eu creio que não. Vale o mesmo raciocínio para o governador, que aliás eu tenho ouvido já por aí que esse será um governador de um mandato só. Mas ainda é cedo para dizer isso, porque ele está apenas encerrando o segundo ano do seu mandato, né? Nós temos o ano que vem. Agora, infelizmente, tem umas coisas que cercam o governador aí que eu, por exemplo, olho com certa preocupação do ponto de vista da ética, da moral e do comportamento político. Realmente, e que também cercou o candidato que ele apoiou. De certa forma, houve essa notícia. Né? É o time, formando um time, né? Joga com ele, exatamente. Casarão, você falou em comissionados. Você acha que a pressão sobre os comissionados, tanto a nível estadual como municipal, leva esse pessoal no calor das urnas a votar? Ou eles votariam já com medo de perder o cargo? Como é que isso funciona? Professor, eu acho que aumenta a rejeição ao candidato. Eu acho que pressionar voto é o que tem que ser espontâneo, professor. É um processo democrático, é o ápice da democracia, a eleição.
Como é que eu vou para a urna votar porque eu estou sendo obrigado, eu estou sendo ali coagido por alguém? Né? Ou pelo emprego, pela atividade que eu desenvolvo, ou pela a questão da minha sobrevivência. É muito ruim isso, né, professor? Então, é importante o seguinte, quem está no poder e está tentando eleger um simpatizante seu, que está disputando uma reeleição, é preciso entender uma coisa. O poder é efêmero. Ninguém vai ficar no poder para sempre. Né? A gente vê aí o desespero do pessoal do PT aí, quando começou a perder o poder, mas tudo é cíclico, meu amigo. Tem o teu tempo, você vem, dá a tua contribuição e passa o bastão para o outro que o povo escolheu. Esse é que é o processo democrático. Essa é a democracia, né? Agora, quando o político está no poder e fica coagindo o funcionário a votar, eu acho que isso é ruim, isso aumenta a rejeição a ele, isso é muito ruim para a democracia, professor. As pessoas têm que ter essa consciência. O poder emana do povo. Se o povo não quer que você fique no poder, não tem como, não existe. No processo democrático não tem como, outro meio. Eu tenho um pensamento sobre isso, Carlos Araújo, sobre o comissionado. O comissionado é cargo de confiança. Em tese, ele nem precisaria ser pressionado para votar em quem lhe deu o carro, porque depende daquele carro para sobreviver. Quando acontece esse tipo de pressão, pode haver, como você falou aí, um aumento na rejeição. Pois é, professor, mas é preciso ter em mente também que nem todo comissionado, tem comissionado que é escolhido por questões técnicas, por critérios técnicos. Ele está lá porque ele é competente, ele desenvolve bem o trabalho. Tem muito comissionado que trabalha muito mais do que servidor efetivo. Verdade. Entendeu? Até porque o comissionado, ele é demissível ad nutum a qualquer momento. Enquanto o servidor efetivo se escora naquela questão da estabilidade e tal, e às vezes isso aqui não vale, eu não estou aqui difamando a classe do servidor público. Tem servidor público efetivo e comissionado da melhor qualidade, gente competente, responsável com as suas atribuições, mas infelizmente a qualidade do serviço público no Brasil é ruim, porque tem uma parte do servidor que ele está lá para esperar a aposentadoria, ele não está lá para prestar, para dar uma contribuição para o desenvolvimento do país. Muitas vezes o comissionado, ele é escolhido por um critério técnico e não vale essa coisa. O que não vale mesmo, professor, é essa questão de coagir. Voto tem que ser espontâneo e por simpatia mesmo. Muito bom. Vamos a mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco conversando com um convidado muito especial, o jornalista e comentarista político Carlos Araújo. Voltamos já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Caiari FM está no ar falando de vida, fé e esperança. Só toca música boa que toca o seu coração e o coração de milhares de pessoas que nos ouvem diariamente. Aqui tem informação, evangelização, cultura regional, espiritualidade e muito mais. Graças a Deus e a você, sócio evangelizador, essa missão está no ar e não pode parar. Nesse mês de novembro, se cadastrando como sócio evangelizador e colaborando com R$40 ou mais, você ganha na hora um lindo presépio de cera que será abençoado na missa do Clube 103. E depois você poderá acendê-lo junto com sua família na noite de Natal. Torne-se um sócio evangelizador, cadastre-se pelo site radiocaiari.com ou pelo 3210-3621. Caiari FM, a rádio católica no coração da gente. Caiari 103,1. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado?
A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio, que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo, nesta terça-feira, dia 17 de novembro, dia de aniversário do Tratado de Petrópolis, 1903, né, que fez surgir a Madeira Mamoré como construção efetiva e a cidade de Porto Velho, off the Madeira River, e a de Guajará-Mirim, a Vila Church, ambas do Tratado de Petrópolis. É um caso para discutir aqui com historiadores, convidar uma manhã para debater esse assunto aqui, né, Casaroso? Muito bom. É uma boa ideia, né? Você falou de Porto Velho e Guajará-Mirim, mas o Acre também está nesse contexto. Sim, né, sim, principalmente o Acre. Talvez porque o Acre, na verdade, o Tratado de Petrópolis é resultado de uma negociação pelo Acre. Pelo Acre, não exatamente, é isso mesmo. Então o Acre também tem a ver com isso. Muito importante. Rio Branco é a cidade do Tratado de Petrópolis. Exatamente. Chamado também de Penápolis. Penápolis. Em homenagem a Afonso Pena. Muito bom, Carlos Araújo aqui. O jornalista de hoje, ele tem que ser, além de tudo, historiador. Senão ele não trabalha ali no jornal. Ler, né, professor? Tem que ler muito, tem que ler muito. As nuances históricas. Carlos Araújo, nós já estamos falando sobre governo. Eu acho que essa eleição também pode ser um momento em que o governador Marcos Rocha queira mudar uma estrutura de governo, mudar um pouco os assessores mais próximos, né? Eu soube até que tem um dos candidatos a prefeito que pode ser convidado para ser diretor do PROCON. Não sei quem é, né? E nem sei se isso é verdadeiro, mas faria até sentido. Você acha que ele pode fazer mudança no governo? Bom, para o candidato a prefeito seria um prêmio de consolação, né? Já que ele passou aí a campanha prometendo expulsar uma empresa de Rondônia, enfim, coisa que não é muito da alçada do prefeito, mas como ele é advogado, né, ele deve ter um passe de mágica para fazer isso. Quem sabe a direção do PROCON agora, a coordenadoria do PROCON seria um prêmio de consolação. Na verdade, professor, o governo completa 2 anos, agora em dezembro, né, no final desse ano, virada do ano completa 2 anos. Eu tenho alguns informes indicando de que muito provavelmente o governo vai mexer o seu principal cargo seria a Casa Civil, mas na verdade o governador, eu acho que ele já demonstrou isso, já deu sinais disso, lá no início da campanha, quando ele trocou a sua liderança na Assembleia, porque o deputado Eider Brasil foi um deputado, é um militar, né, do Exército, o sargento, foi eleito junto com o Bolsonaro, com o Marcos Rocha, fazendo campanha com ele, e dentro dessa... Na onda Bolsonaro, Na onda Bolsonaro, dentro dessa onda da direita aí, que passou a assumir, né, a ganhar a graça do eleitor. E, muito provavelmente, agora com o fim da eleição, com a não eleição do candidato do governo, eu entendo que os 2 deputados que são mais próximos do governo, o deputado Jair Montes, que já é o líder do governo, e o deputado Marcelo Cruz, as informações que eu tenho é de que eles têm pretensão, sim, em ocupar alguns espaços indicando nomes. Um desses nomes seria a Secretaria de Planejamento, cujo titular saiu, a imprensa não deu muita importância para isso. Eu considero a Secretaria de Planejamento uma das secretarias, um dos pilares, né? Para mim é o coração. É o planejamento, as finanças, né? A saúde, a educação e a segurança. São as 5 secretarias, né, mais importantes do governo, né? E eu acho que é muito provável que a gente tenha aí algumas
algumas mexidas no tabuleiro do governo do estado daqui para dezembro ou quem sabe na virada do ano, né? Falta um pouco tempo para isso e acho que a gente pode ter alguma surpresa nesse sentido. Muito bom. Como diz o Arimar Souza de Sá, eu vou atender aqui a sua excelência, o ouvinte. Começo com a Cláudia Barros, lá do bairro Marcos Freire. Professor, ela pergunta, ficou difícil para a Cristiane devido à diferença tão grande de votos? Eu faço essa pergunta para você, Carlos Araújo. Para responder para Cláudia Barros. Fica assim, não é fácil não. Assim, olhando, né, de primeira assim, não é fácil não você virar essa diferença. Agora, existe aqueles casos também em que o eleitor não mantém o voto. Ele migra de voto para outro. Ele migra. No segundo turno, ele faz uma outra opção. Eu não acredito que o Wildo possa perder 40 mil votos aqui, que foi a diferença que ele tem sobre a segunda colocada, que é a deputada Cristiane. Aí, o que o ouvinte, o eleitor, vai observar, e nós também, será que a deputada, a vereadora Cristiane Lopes, vai conseguir apoios importantes e suficientes, capazes de virar esse jogo? Por exemplo, o deputado Léo Moraes, que era a grande expectativa do pleito, foi quem disputou com o Wildo, foi a sensação do pleito de 2016, se elegeu bem em 2018, deputado federal. Será que ele vai entrar de cabeça na campanha da Cristiane? E se entrar, será que vai conseguir reverter, virar o jogo? Né? São perguntas que estão no ar. Estão no ar mesmo, né? E a gente não sabe ainda. Do meu ponto de vista, a população de Porto Velho demonstrou que está satisfeita com o trabalho do prefeito Wildo, colocando-lhe no segundo turno com a primeira colocação e com uma diferença substancial de voto em relação ao segundo colocado. Casarão, e o tempo muito curto para qualquer mudança radical, ou você acha que não? Professor, porque na verdade também essas negociações, esses apoiamentos para o segundo turno, eles já vem sendo conversado mesmo antes do fim do primeiro turno. Em política ninguém dorme, professor, é todo mundo ligado 24 horas e sempre com o olho lá na frente. Por exemplo, as pessoas estão disputando e pedindo voto aqui, mas já com o olho lá em 2022. Como diria a minha mãe, com o olho no pau e outro na missa. Exatamente, um olho no gato e outro no peixe, né? Então, o tempo é curto, mas esse é o processo, é isso mesmo. As pessoas, sabendo disso também, alguns já se cercam aí de alguns apoiamentos importantes, né? Agora, é uma batalha que poderá ser bem renhida, né? Bem disputada, ou então será um passeio para o prefeito. Ou um outro. Não tem meio termo, a gente ainda não sabe, né? Vai depender, eu acho, agora dos primeiros movimentos aí. A vereadora Cristiane pegou Covid no final da campanha, teve que se recolher um pouco. Não sei se ela já está na ativa normalmente, mas certamente os seus coordenadores e sua equipe devem estar trabalhando nisso aí, na busca, inclusive, dos apoiamentos daqueles candidatos que não foram para o segundo turno, embora, olhando assim, pelo volume de voto que apresentaram, os candidatos que teriam condições de fazer esse apoiamento seria apenas o Breno Mendes e o Vinícius, porque o resto teve uma votação tão pequena, né, professor? O Coronel Ronaldo teve boa votação também. E o Coronel Ronaldo, exatamente. Esses três aí. O resto, por exemplo, o deputado Garçom, por exemplo, teve 12 mil votos, professor. Eu acho que ficou ruim para ele, né? Ficou muito pequeno, né? Ficou pequeno. E também, alguns desses candidatos aí estão um pouco já na seara do Wildo, né? O próprio Garçom, enfim, outros nomes aí. O Lainês, lá do Coab, Floresta. Um abraço, Carlinhos. Você tá falando pra você aí, ó. Um abraço, Lainê. Você anda sumido, rapaz. Aqui a Maria Auxiliadora, lá de Cacoal, fala assim: interessante as análises do Carlos Araújo. Parabéns pela entrevista. Maria Auxiliadora de Cacoal. Maria Auxiliadora, muito obrigado. É bondade da sua parte. A gente está aqui tateando, tentando entender o que vai acontecer nesse processo do segundo turno agora. Aqui o José Carlos, de Porto Velho. Olha, esse Breno é ruim de voto. Nem com a ajuda do governo do estado ele ficou em quarto lugar. Pois porque não teve, Zé Carlos. Ele não criou uma empatia com o eleitor, ele não foi verdadeiro com o eleitor.
né? Ele estava tratando de assuntos que fugia da seara da municipalidade e deixou com isso, perdeu a oportunidade de tratar de temas relevantes para o dia a dia da população. Muito bom. Aqui a Cecília, também do Coab, fala assim: acho que o Marcos Rocha é muito fraco. Até hoje não mostrou a que veio. Cecília do Coab. Como é a Cecília que está falando, né? Fala como diz o Lúcio Albuquerque. Como diz o Lúcio, é a Cecília que está falando. E essa percepção ela vai se espalhando, né, professor? À medida em que vai acontecendo esses tropeços, né? E o governador realmente ele é um homem pacato, né? Um homem bem reservado. Ele é muito presente nas redes sociais, mas não tem assim uma presença. Ele não tem aquela cintura política, naquele jogo político, né? Na mídia aberta, né? Nessa mídia que o povão escuta mais aí, comenta, né? Interage, né? Ele não tem muito. Eles acham que esse pessoal da nova política aí acha que as redes sociais só é o suficiente para ele se comunicar e pronto. E o governador Marcos Rocha também, ele passa por um processo assim de blindagem, né? Ele é muito blindado ali, cheio de militar da reserva em volta dele. E isso vai deixando ele isolado, né, professor? E vai passando essa percepção para as pessoas de que ele é um governador fraco, que não consegue sequer eleger um... Como diz aqui a Cecília, né? A Cecília está falando, é a percepção do ouvinte. O Marco Medeiros Júnior, morador do bairro Embratel, ele fala assim, ó: o que mais vejo são pessoas falando que votaram no Hildon por falta de opção. Teve 15 candidatos, mas nenhum agradou. Quantidade não é qualidade. Quem diz esse é o Marcos Medeiros. O que você acha disso? Pois é, Marcos, a gente teve aí uma... É Márcio Medeiros. É Márcio, né? A gente teve aí uma eleição com um número recorde de candidatos. Eu participo de eleição em Rondônia desde a primeira, em 1982. A eleição municipal aqui em Porto Velho foi em 85, né? Quando houve assim Foi uma eleição memorável aquela, professor, que tinha o Jerônimo, né? Que era um grande líder do Estado. E o Chiquilito, líder né? de oposição. Tinha o Chiquilito, tinha o Jacó Atala, Heitor você fala para governador, né? Não, a eleição de 85 foi prefeito. De 85, prefeito. Foi prefeito, O Jacó não disputou, né? Não, Ele disputou foi em 86 para o governo, é verdade. Mas enfim, e aí a gente viu uma gama de nomes aí. Alguns a gente sabia naturalmente que não tinha nenhuma chance e que não ia chegar a lugar nenhum. Mas eu, por exemplo... no início, acompanhando as pesquisas, o desenrolar ali, eu achei que, inclusive, quem iria para o segundo turno era o candidato Vinícius, né? Que ele dava essa impressão mesmo. Dava essa impressão. Mas aí, no fim, acabou perdendo musculatura a campanha dele e foi a Cristiane. Mas, o Márcio, é possível que, apesar das críticas que a gente faz em relação à administração atual, a gente faz crítica pontual em cima de determinados pontos que foram muito assim expostos como promessa de campanha e que não é cumprido. Mas é possível que a população esteja assim satisfeita com o trabalho do Hildon e não queira trocar. É aquilo que eu falei ainda há pouco. A eleição municipal é uma eleição voltada muito para o próprio umbigo. As pessoas estão preocupadas em eleger alguém que vai resolver os problemas do cotidiano, o problema do dia a dia aqui. É verdade. A Celiane Lelo fala assim, ó: e a Covid vai voltar depois das eleições? A Covid já está aí, professor. Eu conversei com um líder empresarial ontem. A percepção que fica é que as campanhas, né, as reuniões políticas deram uma contribuição enorme para o retorno dos casos de Covid, que tem aumentado substancialmente. A gente já voltou a ter a fala do secretário estadual de saúde muito preocupado com essa questão. Ele diz, inclusive, que o Estado está preparado, a rede hospitalar está pronta para evitar um colapso aí no exagero aí na explosão dos números de novos casos e a gente voltar àquela situação. Eu, no entanto, penso até o seguinte, professor, que além das reuniões políticas, a gente viu muita gente, reuniões políticas aglomerando muita gente, pessoas sem usar máscara, mas tem um outro fator, os bares. Porto Velho é uma cidade... Bares e restaurantes também. O Porto Velho é uma cidade onde as pessoas têm o hábito de ir para barzinho, beber, e mais do que isso, uma outra coisa, as lojas de conveniências, né, instaladas nos postos, elas reúnem muita gente, são pessoas que
depois da terceira ou da quarta dose já não está mais nem aí para os cuidados de distanciamento. Nem para camisa, que dá para máscara, exatamente, né? nem para distanciamento, nem para uso de máscara, nem para uso de álcool gel. E, aliás, professor, então isso contribui muito para a disseminação de novos casos de coronavírus. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção nessa eleição foi que foi muito batido durante a campanha, o TRE fez campanha, mas, por exemplo, eu fui em 3 locais de votação, não vi um único vidro de álcool gel, não vi higienização dos teclados, eu vi o negócio correndo frouxo, viu? É verdade. Então, é preciso, justiça eleitoral, que se tenha um determinado cuidado agora no segundo turno, porque no primeiro turno, aquelas coisas que foram preconizadas pela justiça eleitoral, que iria ter álcool gel, iria ter higienização dos teclados, tal, eu não consegui ver. Pode ser que houve, mas, por exemplo, no Colégio Dom Bosco, onde eu fui votar, não tinha, no Colégio Auxiliadora também não tinha, então... Aonde eu votei também, lá na Viçosa, Manuel Grangeiro, tinha o álcool, mas não tinha higienização das teclas, nem da urna eletrônica. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco, estamos conversando com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo. Voltamos já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá.
Estamos de volta ao quarto e último bloco da Voz do Povo desta terça-feira, 17 de novembro de 2020, e conversando com um convidado muito especial, o jornalista Carlos Araújo, redator do jornal Expressão Rondônia. Tem uma pergunta aqui que é para você fazer uma análise, Carlos Araújo. Como nós estamos no último bloco, tem que ser uma análise mais curta, né? Deixa eu ver aqui. A pergunta é essa aqui. Cadê? Onde está? Onde eu perdi? Será que eu perdi? Como é que pode, né? Perdido no WhatsApp. Perdido no WhatsApp. Aqui, ó. É porque eu sou ruim disso aqui mesmo, né? Pergunte ao convidado, olha aqui. O que ele achou do desempenho do Eider Brasil? É a Fabiola Simpson. Fabiola, eu achei normal. Porque eu, deputado Eider Brasil, só deslancharia na campanha se tivesse valendo ainda a onda bolsonarista, né? Ele não é uma grande liderança, não é um nome muito conhecido da população. Ele emergiu agora na eleição de 2018, né, nessa onda Bolsonaro, e portanto eu acho que ele não tinha cacife realmente para tentar disputar a eleição de prefeito de Porto Velho. Não foi eleito com uma grande votação aqui em Porto Velho. Eu não entendi, inclusive, porque o que levou, quais foram as avaliações que levaram o deputado Eider Brasil a achar que ele podia disputar a prefeitura de Porto Velho e ter um bom desempenho. Eu, professor, se fosse ele, casado com a Cissa da banda, teria feito a opção para lançá-la candidata a prefeito e não ele. Mas é uma questão de opção. O resultado é esse que se vê aí. E não deu nenhum nem outro, né? Não deu nem nada. Nem deu ele, nem deu ela, nem deu o irmão dele, né? Porque fechou muito o ciclo, pensando muito neles ali. Acabou que eu nem vi a votação da Cissa. Mas poderia ter outros nomes lá que ajudassem. Vou perguntar aqui se a produção consegue ver pra gente, Cissa da banda. Ele poderia ter outros nomes lá que fosse bom de voto também, até para ajudar a eleger a Cissa, enfim. Acho que houve erro na condução dessa candidatura, professor. O doutor Biratã, ele diz assim, ó, teve candidato que gritou muito e falou pouco. KKKK, ainda ri. Doutor Biratã, o que você acha disso? Doutor Biratã, eles pensam que, esse candidato pensa que o eleitor é surdo. O eleitor, ele está muito mais para uma conversa de pé de ouvido, professor, do que para gritos. Né? Então, eu acho que esse se deu mal naturalmente. E quem grita muito, dizem, professor, os mais sábios dizem que quando você precisa levantar a voz é porque você perdeu a razão e os argumentos. Muito bom. Carlos Araújo, aqui o Sabiá do Carmela, ele fala assim, ó, Matias, eu Sabiá do Carmela, não deveria ter essa questão de direita ou esquerda. Enquanto ficam nessa discussão, o povo fica à míngua. Tem que ser povo. Meu amigo professor Sabiá, sabe que eu sou admirador seu, gosto muito de você. Sempre ouço aqui suas intervenções pela Caiari. Manda aqui um abraço para ele também. Manda um abraço para o professor Sabiá. Eu também acho, essa polarização, professor Sabiá, a maior idiotice do mundo. Eu acho que, sobretudo, nessa questão da eleição para prefeito da cidade, o prefeito, ele nada mais é do que um gerente dos problemas da cidade. Ele não foi eleito para ser superstar e nem para ser outra coisa, não. Ele é eleito para estar ali 24 horas por dia durante 4 anos, professor, ligado nos problemas da cidade. E tem muitos problemas na nossa cidade. Muito bom, então, o Sabiá tá certo. É por aí, pro Sabiá. Certo, também certo. acho essa coisa de... Porque você fala uma coisa que não agrada a determinados... Cara, você é de direita, ou você diz que isso é uma babaquice sem tamanho. Por falar nisso, você perguntou sobre aqui, os votos da Cissa da banda foram 576. Quer dizer, não fez nem 10% do quociente. Eu esperava uma votação mais expressiva da minha amiga Cissa. É lamentável, mas é a primeira eleição que ela participa, né? A Cissa que consegue botar 100 mil pessoas na banda no sábado de carnaval nas ruas, né? Eu esperava uma votação maior dela, mas aí tem a condução do processo. Campanha política também é feita de detalhes, professor. São os detalhes, na verdade, que resultam lá na frente, no sucesso ou no fracasso. Aqui tem uma pergunta interessante que é para você fazer essa análise. Ó.
Você disse, o Cássio Araújo disse, quem saiu menor. Mas, e o contrário? Alguém saiu maior do que na disputa? Talvez a Cristiane se cacife para deputada federal, se ela tiver muitos votos. Luciana Silva, do Alphaville. Luciana, saiu sim, a Cristiane sai maior do processo. O Coronel Ronaldo é um nome novo que certamente ficando ele ficou em quinto, né, professor? É verdade. Ele é um nome que pode ser catapultado para a disputa de outros cargos. É um nome muito bem quisto dentro da corporação da Polícia Militar. O Vinícius, eu achei que ele fosse ter um desempenho melhor, mas eu acho também que ele não sai menor não da eleição, né? Agora, o Hildo deu uma demonstração de liderança muito grande, porque a votação dele cresce muito, né, em relação à campanha passada, quando ele era também um mero desconhecido, né? E o que inclusive ajudou ele, né? Porque na eleição de 2018 havia um esgarçamento das lideranças já, um desgaste, e ele protagonizou um debate muito interessante e uma disputa interessante com o deputado Léo Moraes. Aí os que saíram menor, por exemplo, o Breno, como nunca tinha disputado nada, eu considero que para ele, apesar da votação dele ter sido baixa, ele ficou em quarto, né? lugar, saiu maior. Ele saiu maior da campanha porque ele nunca tinha participado de eleição nenhuma, então hoje ele é um nome que pelo menos no âmbito de Porto Velho ele já se tornou um nome mais conhecido, disputando a eleição. E se cacifou para estadual, se cacifa, inclusive agora tem que melhorar o discurso e melhorar o comportamento, porque senão não vai a lugar nenhum com essas bobagens que ele anda falando não, mas por aí. se ele sair para estadual, ele pode vestir a roupa de fiscal do povo de novo. Exatamente. Né? Pode, que isso funciona, né, professor? Se isso dá algum resultado. Agora, nomes já conhecidos, né? Como, por exemplo, o Garçom, o Pimentel, me ajuda aí em outros nomes que eu não lembro de todos. Conhecido, só esses dois são conhecidos, porque você desce ali para o Leonel Bertolini, que não era conhecido politicamente, Ramon Cojuí, que veio com o PT, a reboque. PT, exatamente. Aí o candidato do PCdoB, um mero aventureiro, então não acho que é isso aí. E acho que quem saiu grande dessa campanha, quem cresceu realmente, o Hildo deu uma demonstração de força e a Cristiane também, que a Cristiane, aliás, se elegeu vereadora e na eleição de 2018 ela teve 20 mil votos aqui em Porto Velho. Independente do resultado desse segundo turno, ela cresceu muito. Sai maior do que entrou. Aqui fala assim, ó, Carlinhos, peguei um Uber esses dias e ele disse que votava no Hildo por causa do asfalto. Essas obras fizeram a diferença? Quem pergunta para você é o Ailton Neves, aqui do bairro Nacional das Graças. Ailton, se tem uma coisa que o atual prefeito de Porto Velho, o doutor Hildon Chaves, sabe fazer bem, é jogar com o marketing. Ele embolou o meio de campo da sucessão, dizendo até os 45 do segundo tempo que não seria candidato, né? E isso levou assim até a todo mundo se jogar, né, como candidato. E ele acabou ganhando. E ele fez a mesma coisa também na administração, porque eu fiz essa observação aqui, que do meu ponto de vista ele teve os primeiros 3 anos da administração bem apagado e no último ano ele soltou muitas obras aí e sobretudo esse recapeamento das ruas do centro da cidade que as pessoas reclamam, mas é no centro que as pessoas passam, professor, e uma obra feita no centro, outro, né? Ela reflete muito em toda a cidade. E o Hildo usou isso com muita inteligência, talvez não seja uma forma muito honesta com a população, mas para ele deu o resultado que ele esperava. Muito bom. Casarões, muito obrigado pela sua presença na Voz do Povo. Eu que agradeço mais uma vez, professor, e estamos sempre à disposição. Que bom, né, que a sua excelência, o ouvinte, interage concorda ou discorda da gente. Isso é muito importante, é muito bacana até para a gente balizar, professor. E ficaram aqui muitas perguntas. Exatamente, para balizar os nossos comentários, as nossas observações sobre o cotidiano. Ficaram aqui umas 30 perguntas, fica para outra hora. Isso é bacana, muito obrigado a vocês. Professor, um abraço para o meu amigo Arimar, que eu lamento não ter obtido êxito aí na sua jornada. Mas é assim, política é aquilo que você se lança, mas não depende de você, né? Se depende da vontade do outro. Muito agora, bom. E parabenizar o nosso amigo Everaldo Fogaça, que concorrendo também junto com o Arimar, dentro do mesmo partido, conseguiu se eleger vereador aqui na capital.
Um abraço aos ouvintes, muito obrigado pela interação e a gente está sempre aí à disposição, viu? E até amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas.